pessoal, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Fala Empresário. Hoje com um tema muito caro a todos nós, um tema muito importante para as empresas, para os gestores, empresários, colaboradores, familiares de todas essas pessoas. Enfim, vamos tratar de um tema chamado a saúde mental nas empresas. Para isso, convidamos duas pessoas da área importantíssimas. Desde já sou grato pela aceitação dos nossos convites. E antes de apresentá-las, vou fazer uma apresentação aqui de uma anfitriã estreante, tá? Nossa amiga e querida Lorena Olegário, que faz parte, aliás, do projeto, que trabalha no projeto desde o seu início, mas até então estava nos bastidores, né, Lorena? Isso mesmo. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Olá, Eduardo, olá, pessoal. Nesse projeto, né, que eu já admiro tanto desde o início. Muito obrigado, Lorena. Que seja uma excelente estreia. Aliás, pessoal, a Lorena não veio sozinha. Lorena está grávida, né? Veio com Tomás. Tomás, que já tem quanto tempo de vida, Lorena? 5 meses. 5 meses. E pode ser, não reparem, não se assustem, que a Lorena saia no meio da nossa conversa. Porque o Tomás, às vezes, tem algumas necessidades. Aí ela vai ao banheiro rapidinho e volta, né, Lorena? Isso mesmo. Preparado para o nosso bate-papo? Sim, com certeza. Muito bom. Bom, agora vamos para a apresentação de quem mais interessa, que são os nossos protagonistas, tá? Os nossos ilustres convidados. Vamos conversar aqui com Lidiane Carbage, psicóloga clínica, apaixonada pela complexidade da mente humana e pelos comportamentos únicos de cada indivíduo, formada em psicologia pela Universidade de Fortaleza e pedagogia com habilitação em gestão escolar pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduada em psicopedagogia, formada em terapia cognitivo-comportamental, formada em intervenção em ABA, aplicada no espectro autista, atua há mais de 17 anos no contexto clínico como psicopedagoga e psicóloga. No âmbito escolar, acumula ampla experiência como coordenadora pedagógica. Mãe da Maria Vitória, de 3 aninhos, uma fonte constante de inspiração e aprendizado. Lidiane, muito obrigado pela aceitação do nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, o nosso outro convidado é tão importante quanto Henrique Cardoso, graduado, licenciado e mestre em Física pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Administração Pública, instrutor de Mindfulness, pós-graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em parceria com o NUME, Núcleo de Mindfulness, BH, Minas Gerais, formado em Focalização pela Oficina da Alma, também de BH, Minas Gerais, formação em Meditação para Crianças, com fundamentos na Psicossíntese, Centro de Psicossíntese de São Paulo, pela iniciativa A Mágica da Meditação. Auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sócio criador da Monge Urbano. Henrique Cardoso, muito obrigado pela aceitação do nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer, Eduardo, Lorena e Diane, estar aqui com vocês. Um tema que assim, tem me apaixonado muito, estudar e trabalhar com ele no próprio ambiente de trabalho, né? Muito bom. Henrique, deixa eu começar aqui pela Lidiane. Lidiane, fala um pouquinho assim para a gente, a tua trajetória até a tua formação profissional. Fala um pouquinho da tua infância, onde tu nasceu, como foi a tua adolescência, onde você estudou, enfim, até você chegar ali no mundo da psicologia, Lidiane. Vamos lá, de uma forma bem objetiva. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas sou de Pacuti, sou do Friozinho da Serra. Morei lá até os meus 15 anos. E aos 15 anos resolvi vir para cá, para Fortaleza, para estudar. Foi nesse período que minha mãe ficou doente, ela teve um aneurisma e depois um AVC. E quando eu vim para cá, eu fui para o Colégio Juvenal de Carvalho, que foi uma segunda casa. Eu não ia ser freira, eu nunca tive essa intenção, sempre quis casar e ter filho, fica bem claro. Mas as irmãs me acolheram e eu morei no Juvenal de Carvalho. E para mim foi uma grande casa, foi a porta de entrada para a pedagogia, porque eu me apaixonei pela escola. Você dormir e acordar todos os dias respirando a escola, tudo que a escola tem a oferecer. E aí, quando eu terminei o 3º ano, eu decidi que eu queria fazer pedagogia. Fiz pedagogia, fiz psicopedagogia, trabalhei no Juvenal de Carvalho quando terminei o 3º ano do ensino médio.
Do Juvenal de Carvalho, eu fui para o Colégio Santa Cecília. E aí assumi a coordenação do Colégio Santa Cecília e fui para a clínica enquanto psicopedagoga. Mais tarde fiz psicologia e aí aliei a psicopedagogia e a psicologia. E aí fiquei nos meus dois amores, clínica e escola. Casei nesse meio termo, tive a Maria Vitória, que passei 7 anos em grandes tentativas, porque eu não conseguia engravidar, e era um grande sofrimento. E ela veio com uma graça divina, por isso que o nome é Maria Vitória, que é a maior graça, minha maior vitória. Bacana. E é isso. Até hoje, então, assim, resumidamente, minha vida é esta. Legal. Henrique, e você? Saiu da física para esse mundo da saúde mental, de que forma? O que Henrique? aconteceu? Mas eu Mais sou o típico, hoje eu descobri que eu sou o tipo de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso porque minha filha, a gente levou ela para o neuropsiquiatra, Uhum. e quando ele olhou para ela, viu que ela olhou para mim e disse, tu também é, mano. Aí no final que a gente foi conversando, eu entendi. Ou seja, eu sempre gostei de fazer muitas coisas, né? Então para chegar na física, eu já tinha sido, durante a formação em física, eu trabalhava, eu era professor de yoga, né? E aí briguei com a yoga, saí da yoga, fui estudar só ciência, conquistar só ciência física, fiz mestrado, comecei o doutorado, entrei na universidade, fiz concurso. E aí foi o que aconteceu. Me desiludi com a universidade e pedi as contas e fui estudar para concurso. Mas durante a universidade, eu era aquele cara que sempre estava na física, mas sempre próximo das pessoas da psicologia, da filosofia, da área de humanas. Eu sempre fui apaixonado por isso. Tanto que eu também não tinha só isso, eu gostava de fotografia, música, eu toco violão, tocava música instrumental brasileira, esse tipo de coisa. Então sempre fui esse cara das ciências exatas, mas um pedaço do lado humano, no lado relacional. Só que eu também me descobri que eu era um cara que tinha uma visão assim, muito prática, muito teórica, sim, ao mesmo tempo, mas emocionalmente frágil. E aí era o meu norte. Como é que eu resolvo isso? Saí da universidade, pedi as contas, fui estudar para concurso público, passei no Tribunal de Contas do Estado, virei professor de concursos públicos, né? E fui estudar um tema, rapaz, que eu tinha uma curiosidade absurda, que era sobre liderança. Eu comecei a estudar liderança. E não só estudei, como já estava escrevendo um material sobre toda a história da liderança e tal. E chegou no ponto que tinha inteligência emocional e liderança. Aí foi quando eu olhei para mim e disse, aqui eu desisto. Eu consigo estudar, consigo fazer, mas emocionalmente eu sou uma negação. Como é que eu aprendo a trabalhar as minhas emoções? E aí foi mais ou menos um percurso que eu travei também alguns projetos lá no Tribunal de Contas, dentro dessa minha carreira no setor público. E aí eu comecei a resgatar essa questão do autoconhecimento e a meditação veio. E aí eu fui resgatando tudo o que eu tinha naquele passado e agora eu cheguei e disse, eu vou realmente resolver esse problema dentro de mim. Como eu trabalho inteligência emocional. E o Mindfulness foi essa ferramenta. Porque para eu voltar para isso eu precisava da ciência. E aí eu me encantei porque nos últimos 40 anos houve uma evolução na ciência do processo de Mindfulness. Eu cheguei, cara, é agora. Eu não posso perder. E aí foi mais ou menos quando eu li também aquele livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E teve um outro que foi fundamental, que é O Erro de Descartes. Cérebro, Razão e Emoção, do Antônio Damasio, que é um neurocientista português, né, residente nos Estados Unidos, que ele mostra justamente que eu não consigo decidir com base somente na razão. Quem decide é a emoção. É um processo que é sentido e não racionalizado. Porque se eu pegasse e fosse racionalizar todas as condicionantes para eu decidir, eu não decidiria. Não decidiria nunca. Nunca. Nunca, então eu preciso ter aquele sentimento. Por exemplo, como a gente está falando para empresários,
Você está numa... Eu pergunto, você negocia na empresa ou é um restaurante? Porque é aí onde você vai sentir o outro, né? Tentar saber quem ele é de fato. Porque no restaurante as pessoas se soltam, às vezes tomam uma dosezinha de bebida, aí você vê realmente quem é. Uhum. Então no processo decisório também tem isso. Aí você pode estar perto, mas a razão não é importante, ela é, mas ela também tem os seus limites. Da mesma forma que a intenção também tem seus limites. Então, eu preciso saber aliar as duas coisas. Então, eu preciso reconhecer as emoções. Mas, uma coisa é reconhecer a emoção e se embolar com ela e virar a própria emoção. Outra coisa é você ver a sua emoção e conseguir trabalhar com ela. Essa é a regulação emocional. Então, no meu processo inteiro, foi aprender a regular essa emoção para melhorar a minha relação com o mundo. Então, não só, né, de trabalho, como principalmente dentro de casa. Legal. Bom, o Henrique já entrou num tema com aceleração alta. É o TDAH, segundo ele. Lidiane, aproveitando a deixa do Henrique aí, eu queria te fazer uma pergunta. O Henrique falou de autoconhecimento, falou de filosofia, falou, obviamente, também de saúde como um todo, e aí fazendo um vínculo à medicina. Há como dissociar autoconhecimento, de filosofia, de psicologia, isso tudo está ligado? Qual é a tua visão sobre isso, tendo a tua formação aí na psicologia? Eu acho que é necessário para o ser humano esse trabalho de autoconhecimento. Hoje mesmo eu estava na clínica dando um ano evolutivo para uma família e a gente estava trabalhando justamente isso. A necessidade do indivíduo se auto-reconhecer. Porque hoje, socialmente, você espera muito que o outro lhe perceba, como o outro me vê, como o outro espera que eu seja, como o outro deseja que eu seja, e como que eu sou, como eu desejo ser. O autoconhecimento é muito importante, porque assim, se eu não sei quem eu sou, eu me lembrei agora, foi fantástico, foi assim, me lembrou da Alice, do gato da Alice. Para onde é que você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei quem eu sou, qualquer direção eu vou tentar. E eu vou para várias tentativas, e vai ser tentativa, erro, até a hora de um acerto. Eu acho que o primeiro passo dentro da psicologia é a busca por um autoconhecimento. A partir do autoconhecimento é que você vai buscando as outras prerrogativas que lhe levam ao sucesso. Isso tudo, na tua visão, teria relação, obviamente, com a saúde mental? Com certeza. A saúde mental, eu acho que assim, a saúde física, ela é muito importante. Mas você consegue mensurar uma dor, você consegue dizer a um médico, ir para um pronto-socorro e dizer, está doendo aqui, faz um exame clínico, faz um exame radiológico e você consegue detectar. A saúde mental é algo muito subjetivo. Para que ela chegue ao físico, é uma gradação e muitas vezes você precisa trabalhar antes que esse físico seja atingido. Se você tem saúde mental, você tem qualidade de vida. Quando a saúde mental ela não existe, qualidade de vida sua e das pessoas envolvidas ao seu redor, ela entra em declínio. Henrique, veja, na tua visão, por toda essa tua formação, digamos assim, na área, tá? O que é saúde mental? Se a gente fosse definir, conceituar, o que é ter saúde mental? Para mim é um tripé. Eu preciso cuidar do corpo, atividade física e nutrição. Eu preciso cuidar da mente. Aprender que meus pensamentos não refletem a realidade. É uma forma que eu aprendi de olhar o mundo. Aprender que minhas emoções refletem a minha relação com o mundo, da mesma forma que meus sentimentos e as sensações que eu sinto. Muitas pessoas acham que é quando eu estou sentindo uma ansiedade, essa ansiedade sou eu. Não. É algo que você aprendeu, então tem como você transformar. Isso está relacionado a esse processo da mente. Eu preciso entender o que são meus pensamentos, meus sentimentos, minha sensação, as sensações que me movimentam, né? Eu não sinto o mundo na cabeça, eu sinto o mundo no corpo, né? Ninguém fica com raiva sorrindo, né? Ninguém fica com raiva com o corpo relaxado. O corpo contrai. Eu me armo para
por uma luta. Então a gente precisa entender isso, né? Então tem um corpo, atividade física e nutrição. Eu preciso nutrir o corpo. Outro é a mente. Eu preciso entender esse processo. E a terceira perna do tripé é conexão. Eu preciso aprender a me relacionar com o mundo. Não só com o mundo, como também com a minha própria espiritualidade. Então, saúde mental se fala nesse tripé. Quando a gente fala, o outro tripé é trabalho, família e lazer. Se você é empresário, se você trabalha sem esses três, ou sua família está mal, ou sua empresa vai mal. Porque essa história de, problema de casa eu não levo para a empresa, isso não existe. As coisas são intercambiáveis. Elas estão o tempo todo indo e vindo. Então eu preciso família é a minha base de apoio, de aconselhamento e a minha base onde eu posso ter segurança, onde posso ser acolhido. E geralmente a gente passa o dia inteiro no trabalho, quando chega lá, joga os cachorros nos filhos, na esposa, ou a esposa no companheiro e tal. Então a gente precisa ter isso. Família. Eu preciso ter tempo para me divertir também. A vida não é só trabalho e não pode só se resumir a isso. Porque senão eu começo a perder as conexões com as pessoas, eu começo a perder a conexão com a minha própria família, com a minha própria identidade, com a minha própria raiz. E aí também entra a questão da espiritualidade. E aí daí é que eu estou pronto para o trabalho. Porque um trabalho bem feito, produtivo, se eu quero produtividade não rima com ansiedade, estresse ou depressão. Eu estava ouvindo um podcast, que agora eu peço desculpas, não vou me lembrar aqui exatamente qual, mas que o convidado falava justamente a questão da espiritualidade na perspectiva da inteligência, né? Porque antes se dava muita ênfase ao QI, né? Que é ao coeficiente intelectual. Depois veio a questão da inteligência emocional, que já foi citada aqui, e hoje está se estudando e se buscando muito a questão da inteligência espiritual. A espiritualidade, não na perspectiva de religião. Isso independe da religião. Isso. Né? É o que você está colocando, correto? Bom, e aí só fechar um ponto aqui, o contraponto. Então, assim, estresse e ansiedade é bom, né? Mas tem aquilo que é bom, né? Porque eu não consigo acordar de manhã sem um pouco de estresse, sem um pouco de cortisol no sangue, porque eu preciso de energia para me movimentar. Quando eu tenho um projeto, eu preciso de ansiedade, eu preciso de pensar um pouco. O problema é quando isso se torna disfuncional. Mas por que isso se torna disfuncional? Porque o tripé está com a perna quebrada. E a gente precisa consertar. A propósito, Lidiane, tecnicamente, ou com as palavras, né, mais simples, o que é ansiedade? A ansiedade é uma emoção natural do ser humano. Assim, a gente não pode dizer que você está ansioso patologicamente já é uma doença. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, desculpa. Então, todos nós somos sofremos ansiosos. É natural. Natural. Todos nós sentimos ansiedade em algum momento, por alguma razão. O ponto é aquilo te paralisar. Até que ponto a ansiedade é normal e saudável? Uma coisa é você estar ansioso por um evento que vai acontecer à tarde, ou por um negócio que você vai fechar, por uma viagem que você vai fazer. Isso é completamente natural. E é saudável até. Sinal de que você está vivo, motivado para algo. Agora, quando isso lhe adoece, é quando você fixa nisso a ponto de não conseguir gerenciar o resto da sua vida, porque esse pensamento ficou enrijecido. Eu só consigo pensar nisso, eu começo a sentir, talvez, palpitações, dores, sudorese, taquicardia. Eu não consigo mais fazer as minhas atividades habituais do dia a dia, porque eu estou muito ansioso, voltado para algo específico. Aí a gente já está indo para um transtorno. Já não é mais uma ansiedade natural, a gente já está trabalhando com um transtorno de ansiedade, que pode levar a uma ansiedade generalizada, que aí já é um transtorno maior. Então a gente tem que entender que ansiedade, normal, natural, todos nós temos. Quando ela passa a ser exagerada,
a não ter um equilíbrio, aí a gente precisa procurar ajuda para trabalhar para que ela não venha se tornar um transtorno. Certo. E a depressão? A depressão, todos nós temos momentos deprimidos. Quando a gente tem um negócio que não deu certo, a empresa deu uma baixa, você está com problemas no casamento, um filho está com um problema e você vê o problema do filho e está com humor deprimido, isso também é natural. Somos seres humanos, a gente não pode nunca tentar colocar cada um de nós numa caixinha e tentar robotizar. Tentar fazer com que não sintamos emoções. A gente precisa sentir a frustração, a raiva, a alegria, a tristeza, tudo isso a gente precisa sentir. E o humor mais depressivo também. Agora, quando isso cronifica, quando você perde a vontade de levar a sua vida cotidiana de uma maneira natural, quando você perde a vontade de ir ao seu trabalho, de fazer suas atividades diárias, de levantar de manhã, de ter o ânimo de levantar para tomar um banho, para ir trabalhar, de ver as coisas que eram simples e que lhe traziam alegria, que já não lhe trazem mais alegria. Aí a gente precisa começar a investigar. E aí buscar uma terapia, em alguns casos buscar um psiquiatra, fazer uso de medicação em alguns momentos. Isso sempre com orientação, porque às vezes hoje tem acontecido muito, eu acho que eu estou deprimida, preciso de medicação. E a gente tem que trabalhar muito o uso indiscriminado de medicamento. Tá se sentindo com humor deprimido há um longo tempo, um tempo maior do que... vamos lá, vamos tentar mensurar. Quanto seria esse tempo? Faz mais de uma semana que eu não consigo fazer minhas atividades como eu fazia antes. E eu já sinto que isso tem afetado meu trabalho, tem afetado minha rotina familiar. Vou tentar buscar ajuda. Vamos tentar terapia. O terapeuta pode, de acordo com o que ele perceber, orientar e dar ao psiquiatra. Não fui ao terapeuta, vou tentar ao psiquiatra. É uma opção. A minha sugestão é sempre começar pela terapia, porque medicação, ela é uma maneira de ajudar, mas ela não é solução. Se existe depressão, a depressão se instalou por um motivo. Precisa se entender qual é esse motivo e trabalhar esse motivo. E isso se trabalha com terapia, com a escutativa de uma pessoa competente e especializada para isso. Não é o ombro amigo, não é a melhor amiga, não é a conversa do bar que vai resolver. É alguém capacitado para isso. Lorena, Uma pessoa que foi treinado para escutar e entender esse problema e criar possibilidades de solução de acordo com o contexto de cada pessoa, porque cada pessoa é um universo à parte. Então precisa ser cuidado de forma individualizada. No caso do empresário, né, como ele exerce essa liderança, muitas vezes pela capa da força, né, que tem que usar, fica mais difícil até detectar esses primeiros sinais, né? A próxima pergunta seria essa até para o Henrique. Como detectar esses primeiros sinais na pessoa que exerce a liderança, que precisa ter essa força diante dos liderados, né? Assim, como passar a detectar e não ver isso como uma fragilidade, né? Que as pessoas ainda veem muito como algo frágil, o reconhecimento. Como a Lidiane colocou bem, né? Depressão, ansiedade, estresse é natural. O problema é quando ele se torna disfuncional, né? Porque senão, quando você você vai sair com os amigos, aí você enche a cara e no outro dia você acorda feliz, né? É um ciclo, né, que não vai ter fim, não. Você acorda meio deprimido mesmo. A ressaca é para isso, para dizer assim, eu preciso de cuidado. Eu preciso olhar para mim, eu preciso dar um tempo, eu preciso descansar. Na relação do empresário com a sua empresa, o que acontece? Muitas vezes ele já não tem mais vontade de ir para a empresa. Ou então o nível de reatividade dele nas relações com seus colaboradores chegou a um ponto que toda vida que ele vai falar com alguém ele estoura. Ele já está perdendo a paciência. Na verdade você precisa fazer um contraponto. Como que eu era, no início que eu criei a empresa, ou quando eu entrei, como que eu me sentia? Aquela sensação, poxa, hoje eu vou cumprir a minha missão. Saio de casa,
vou trabalhar em um local bom. E hoje você sai de casa, você vai trabalhar e diz, eu não quero trabalhar. Aí já é um sintoma de esgotamento. Óbvio que é muito mais amplo, né? Porque cada contexto tem situações, como, por exemplo, se você for dentro do contexto escolar, né? Os estressores dentro do contexto escolar, na relação professor-aluno, professor-pais de alunos, são diferentes do contexto hospitalar, do contexto médico hospitalar, né? Porque ali você tem pessoas que estão em situações de perdas de vida, né? Pessoas que você sabe que vai sair dali e não vai ter uma recuperação completa. Então, os estressores mudam. Dentro da empresa, por exemplo, o supermercado que a gente estava vendo aqui, então você tem muitos colaboradores para fazer essa gestão. Como é que está essa relação com esses colaboradores? Né? Para mim, esse seria um sintoma básico. Né? Não dá para a gente ficar falando aqui de sintoma mais específico e tal. Uma ideia é falar de forma mais geral, né? Então, como é que está a sua relação? Como você era um tempo atrás, como você chegava no teu ambiente, como você está chegando hoje? Isso já é o primeiro sintoma. Se você não tem mais aquele brilho nos olhos para trabalhar, se está difícil, se está um encargo, então já é um momento, já é um sinal para você. Se todo dia você chega em casa e não, vou tomar uma dose para relaxar. Mas quando a gente relaxa, a gente foge do problema. Então esse problema ele vai se acumulando. Então vai faltando espaço para eu cuidar desse problema. Sempre, Henrique, me permita, com a ressalva que vocês já colocaram aqui, né? Principalmente agora há pouco a Lidiane, que é o aspecto do natural, diferente do patológico. O patológico, exatamente. E, naturalmente eu posso me sentir triste, deprimido, não querer algo em determinados momentos. Isso é algo natural, que eu trabalho de uma maneira. Isso. Outra maneira é esse aspecto, digamos assim, patológico que você está apontando em algumas questões. E aí tem, por exemplo, essa semana eu não estava muito satisfeito no trabalho, mas devido a uma condição familiar, às vezes, que afeta mesmo. Aí na outra semana você recupera. Não, tudo bem, isso faz parte. Porque a gente fala de estresse agudo, aquele que acontece, mas você consegue gerenciar e depois ele diminui e a vida volta ao normal. Outro é o estresse crônico, né? Que aí alimenta uma ansiedade crônica, uma depressão que já é crônica, que você por exemplo, você tem uma perda, sei lá, uma perda financeira, que uma semana você vai lá, tem a tristeza, tem um pouco de angústia, mas você se recupera. Isso está relacionado à tua resiliência, à tua capacidade de se recriar diante das dificuldades. Isso é muito bom. Outra é você não se levantar. Eu ouvia uma filósofa que dizia que assim, o sofrimento ele não tem que ser colocado à parte, ele tem que ser inserido na sua vida, porque faz parte da vida as dificuldades. Então, assim, eu quero deixar isso muito claro, Henrique, porque, assim, dentro da nossa atuação enquanto profissional da área do direito, Lidiane, a gente vê muitos problemas, por exemplo, de absenteísmo. Então, muitos colaboradores, né, as empresas têm esse problema de absenteísmo. E dentro do absenteísmo, existe ali as patologias, mas existem também infelizmente, atestados que não demonstram que de fato há certas patologias. O que eu quero trazer com isso é que as empresas têm esse problema, né? Eles têm que ter essa preocupação, e elas têm, muitos delas, com a questão da saúde mental, que é algo importante, mas existe também a necessidade de as pessoas entenderem o que é patológico e o que é natural, para que também possam se relacionar, se conectar umas com as outras de uma maneira, digamos assim, aceitável, porque é natural você ter momentos ruins e de baixa. Lidiane, aproveitando o que o Henrique colocou, eu queria te fazer uma pergunta. Pela sua experiência de atendimento clínico, e eu sei que você tem uma experiência também na área pedagógica, você lida com muitas crianças, então você lida com filhos de empresários, você tem essa vivência. O que é que tu pode falar para a gente? Essas questões aí, já voltando para a questão da patologia, quando se de fato tem problemas, tá certo, relacionados à saúde mental, empresários, gestores, enfim, qualquer pessoa que tenha o seu trabalho, seja empregado, colaborador, isso reflete nos filhos, isso reflete na família? Com certeza. Do mesmo jeito que o Henrique estava trazendo, que assim, você não consegue deixar o problema guardado na bolsinha em casa e chegar no trabalho sem ele, você não consegue sair
do trabalho com dificuldades, chegar em casa e guardar essas dificuldades e agora eu vou viver só no meu ambiente familiar. A pessoa adoecida emocionalmente, ela não consegue ter o equilíbrio, a vontade, o prazer em vivenciar as relações familiares como ela vivenciaria em outro momento. Uma pessoa sadia chegaria em casa de um trabalho cansada, mas conseguiria ter um momento com os filhos, um momento com a esposa ou com o esposo, conseguiriam conversar, fazer alguma coisa juntos, um jogo, uma brincadeira, ter uma atividade em família. Você estaria lá para eles e com eles. Uma pessoa adoecida, ela não consegue porque ela não está nem com ela. Quem chega em casa quer um momento onde ele possa estar sozinho, ele não quer interagir com o outro, ele não quer estar com o outro. Ele está tão envolto na fragilidade dele que ele quer ficar só. A maioria das pessoas, quando está passando por um problema assim, dizem sempre que o melhor lugar é a cama e o quarto escuro, porque é o ambiente que lhe traz a maior segurança. É um ambiente que é seu. Ninguém vai invadir o seu quarto, sua cama, seu cantinho escuro, que você não precisa olhar para ninguém, falar com ninguém. Não tem como você estar adoecido emocionalmente e as pessoas ao seu redor não estarem, de alguma maneira, implicadas. O seu companheiro ou companheira nem sempre acolhe o adoecimento. Isso pode trazer prejuízos para o seu casamento, porque algumas pessoas entendem o adoecimento mental, acolhem, apoiam e ajudam. Outras não entendem. Outras acabam perguntando por quê, questionando e muitas vezes até rejeitando. Isso tem trazido muitos problemas para muitos casamentos que até então eram extremamente sólidos. E os filhos que antes tinham atenção, que tinham um carinho, que tinham um espaço, perdem esse espaço. E aí eles saem desse canto, que é a sua casa, e vão buscar esse espaço e essa atenção em outro local, que normalmente é a escola. E aí como é que eles vão buscar essa atenção? Tirando boas notas ou brigando com um coleguinha, ou sendo mais grosseiro, ou estando mais disperso nas aulas? Porque o Henrique trouxe uma coisa no começo dizendo que achava que tinha TDAH. Hoje tudo é TDAH e às vezes não é, às vezes é uma questão emocional. Às vezes não é o TDAH que a criança tem, mas às vezes é a maneira que ela tem de chamar a atenção para si e dizer assim, eu estou aqui, eu preciso de atenção. Emocionalmente eu estou desorganizado, eu não consigo ter foco em alguma coisa. E isso é um problema, às vezes, que é secundário. Não era a criança a dificuldade. Às vezes, quando você vai investigar todo o histórico familiar, vinha do adoecimento do pai ou do adoecimento da mãe, e que reverberou naquela família como um todo. E às vezes famílias se desfazem por não ter tido a oportunidade de ajuda. E assim, ainda é muito visto cuidar da saúde mental como frescura, a pessoa é fraca de espírito, né? E eu lembro da Isabela Camargo, que foi uma jornalista, né, que apresentava o clima da Rede Globo lá, aquele programa do clima lá, aquele momento, né? E ela falava assim, engraçado, se eu quebrar meu pé, tudo bem, eu pego uma licença de 1 mês e não vou trabalhar. Mas se eu tiver meu deprimido com burnout, eu não tenho uma licença. 1 semana, tá bom demais e volto, eu não consigo me recuperar. Porque são quebras diferentes. Uma coisa é eu quebrar fisicamente o pé, outra coisa é eu estar quebrado fisicamente, mental e emocionalmente. Aproveita, Henrique, e fala um pouco sobre o burnout. O que seria o burnout? O burnout é conhecido como uma síndrome de esgotamento físico, mental e emocional. A gente falou de estresse, de depressão e de ansiedade. O burnout é uma classificação hoje internacional, né, que entrou no início do ano passado, no Catálogo Internacional de Doenças, a CID, né, como uma doença de natureza ocupacional. É um estresse que não foi gerenciado de forma adequada dentro do contexto ocupacional. Então, é uma doença do trabalho, do ambiente de trabalho.
Né? Então, se a gente entendeu o que é estresse, ansiedade, né, e depressão, agora você imagina isso dentro do contexto do trabalho, porque o trabalho ele é um estressor natural, né? Ninguém senta para aprender ou para fazer algo sem estresse, porque eu preciso de energia, né? Agora esse estresse tem que ser um estresse razoável para que eu seja produtivo, para que eu volte em casa e consiga me recuperar. Eu não consigo ser produtivo, pensar, planejar, imaginar algo para fazer, executar uma meta sem ansiedade, porque eu preciso olhar para o futuro, eu preciso me organizar, criar uma direção, né? Beleza, mas eu chego em casa, eu consigo me desconectar isso, me conectar com a minha família? Aí não, a pessoa já não consegue mais parar. Ela chega em casa, o nível de estresse, de ansiedade, e se ela já teve, por exemplo, algumas derrotas no trabalho, né? Então já tem uma certa tristeza, uma certa angústia, e em vez de ela deixar no trabalho, ela leva para casa e continua. E isso começa a fazer o contágio no próprio ambiente, e uma coisa vai alimentando a outra. Então, esse estresse ele nasce dentro do contexto do trabalho, né? E aí leva ao adoecimento se a pessoa não começar a se cuidar, né? Então, hoje se fala também de mames burnout. A Lorena vai ter filho, né? Então vai passar aqueles 6 meses de muita peia mesmo, né? Noites viradas. Então você vai se esgotar mental, emocional e fisicamente. Isso é um burnout, só que não é no contexto do trabalho, é no contexto familiar. Então a nomenclatura já não é mais burnout, né? Então muda. Então o burnout é um auxílio para o ambiente de trabalho, para que eu consiga pegar aquele profissional, tirar ele do ambiente de trabalho, cuidar dele, recuperar e levar ele para o trabalho. Mas geralmente, quando acontece, 1 mês às vezes não é suficiente. Então, geralmente, o profissional ele diminui o ritmo, né? Não perde a ligação com a empresa, continua e vai pelo processo de se recuperar. E aí, muitas vezes, precisa de medicação, porque o nível de desconforto interno, emocional, é muito grande, porque o burnout é mais ou menos uma sequência. Quando eu estou esgotado mental, físico, mental e emocionalmente, né, então se chama exaustão mental. Se eu estou nessa exaustão, o que acontece? Eu já vou ter dificuldade de me relacionar com o outro. Então eu já começo a olhar para o outro como objeto. Eu não quero mais conversar com a Lidiane, então só digo, tudo bem, ok, eu já me livro. Então ela começa a virar como se fosse a despersonalização, uma objetificação da relação. Essa seria a segunda fase. Eu me esgoto emocionalmente, mentalmente, e aí na relação eu começo a ter dificuldade. E aí o que acontece? Se o meu trabalho precisa de relações, qual vai ser o resultado da minha eficácia profissional? Né? Vai começar a ter mais erros. Então vem também a questão do desestímulo, porque eu não consigo mais ser suficiente, ter uma produtividade interessante. Então mais ou menos esses 3 critérios, né? Esgotamento mental, despersonalização e ineficácia profissional. O burnout era caracterizado por essa trilogia que chama trilogia de Maslow, né? Então uma coisa vai levando a outra, né? E bate muito com o que eu falei logo no início. Não existe produtividade, empresa saudável mentalmente com um nível de estresse, ansiedade ou depressão além do normal. Por isso que precisa cuidar, né? Quando você tem uma empresa que as metas não são as metas adequadas de trabalho, elas estão muito além. Os trabalhadores estão tendo que levar trabalho para casa. Basicamente, o burnout vai acontecer também com workaholics. Geralmente o workaholic é aquele cara que chega no trabalho, volta para casa, continua trabalhando, final de semana ele posta uma foto na praia com o notebook ali trabalhando, tomando a caipirinha. Ele não consegue se desligar. Ele é ligado 24 horas na mesma faixa, na mesma frequência. É por isso que o tripé lazer, trabalho e família é importante, né? Você é forte candidato ao burnout? É simples. Quanto tempo você está ligado no trabalho? E para muitos, às vezes, eu vou assistir um filme ligado ao trabalho. Até o lazer ligado ao trabalho, né? Então, isso não conta como lazer, né? Lorena, assim, Lidiane, Henrique, eu queria saber se vocês têm números a respeito disso. Eu queria falar um pouco assim de economia relacionada à saúde mental. Se vocês trariam algum tipo de números para a gente, porque isso, na minha concepção, afeta diretamente a economia, tá certo? Se afeta a produtividade, afeta a economia. Se há um afastamento do trabalho, afeta a economia, porque está ali o órgão previdenciário
né, e quem paga e quem sustenta aquele órgão certamente é a sociedade através do pagamento de seus tributos. Enfim, a gente tem números sobre, por exemplo, ansiedade, sobre depressão. A gente tem números no Brasil, a gente tem números no mundo que representam essa doença, né, para a sociedade em termos de percentuais. O que é que vocês podem dizer a respeito disso? A OMS, né, o meu referencial são as estimativas da OMS, né? Então, antes da pandemia, o nível de adoecimento mental relacionado à depressão e ansiedade, a depressão era em torno de, se eu não me engano, 10, ansiedade 12, 15. Isso, mundo, Brasil? Mundo, né? E no Brasil é conhecido como sendo um dos países mais ansiosos, mais deprimidos e com mais burnout. Uhum. Né? Cerca de 30% dos trabalhadores no Brasil tá nessa situação de exaustão físico, mental e emocional. Mas o espectro aí que você coloca é quem trabalha, né? Não é necessariamente o empregado, é o empresário, é o servidor, todos, é o prestador de serviço, é isso? Todos. Entendi. Né? Mas isso é uma estimativa, porque muitos não entram. Uhum. Por exemplo, né, como a Lidiane falou, né, TDAH, boa parte é problemas que precisa trabalhar a regulação emocional, que leva à desatenção. A mesma coisa acontece com burnout. Por exemplo, a gente viu recentemente aí era o Safadão, né? Safadão. Né? Teve um colapso nervoso aí e tal. Aí é transtorno de ansiedade. Né? Mas pelo que tudo indica, você vê que o nível de estresse, de ansiedade dele no trabalho, está decorrendo isso aqui do trabalho. Provavelmente é burnout. Estou dizendo provavelmente que eu não sou especialista, né? Não foi eu que... Mas provavelmente pode estar acontecendo isso, então ele não é qualificado como burnout. Uhum. Então até... O artista como... Exercendo um trabalho também, né? Isso, ele está exercendo um trabalho. Então, mas por exemplo, você teve aí recentemente também Preta Gil, e mais eu estava lendo a notícia que estava isso do Safadão, tinha Preta Gil, tinha mais uns 5 atores famosos aí, né, desse pessoal do mundo artístico. Então, a gente não tem ainda essa precisão da informação por causa da dificuldade de diagnóstico, né, os diagnósticos não são tão precisos, a precisão do diagnóstico tem que ser feita, realizada com um psiquiatra, né, mas muitos psicólogos já têm condições de fazer isso, né, e já está fazendo também, né, Diana? Na verdade, assim, em 2022, existe uma pesquisa de 2022 que traz que 30% da população brasileira passou por um adoecimento mental. Não diz a faixa etária, nem se é classe trabalhadora ou não, mas houve um adoecimento mental a 30% da população brasileira. E tem um outro aspecto, depois que veio a pandemia do Covid, houve um aumento de 25% no que já tinha. Então, se você tinha ali em torno de 10%, teve um aumento de 25%, então passou para o quê? Para 12,5%. Né? E isso são estimativas, porque isso é o que cai nas estatísticas, e fora aqueles que não entram nessas estatísticas. Né? E dentro disso, também se fala que para cada homem, 2 mulheres. Porque o nível de cobrança em relação às mulheres é muito maior do que os homens, e também por outro fator, porque as mulheres elas se cuidam mais do que os homens. Então o negócio é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Então essas estatísticas a gente pode sempre olhar ela com um certo receio, porque a minha perspectiva é que sempre é maior. Porque está faltando informação. A gente não tem um sistema, de fato, de coleta de dados. Né? A gente sempre esconde um pouco no nosso país. Há muitos tabus com relação ao tratamento dessas doenças mentais? Muitos, porque assim, primeiro a chegada até o consultório. Nem sempre é fácil, principalmente para o adulto, chegar e pedir ajuda. Para o pai levar a criança é muito mais fácil, mas para o adulto chegar à conclusão de que ele necessita ir é bem mais difícil. Às vezes ele vai para a primeira consulta e aí diz assim, tá, eu vou ver, vejo se eu vou voltar, tá? Quando diz assim, vejo se eu vou voltar, possivelmente não voltará tão cedo até o segundo momento. Mas ainda existe uma dificuldade muito grande, existe uma vergonha muito grande. Um adoecimento mental para algumas pessoas ainda é sinônimo de loucura, é um sinônimo de estar à margem da sociedade, é de ser visto como uma pessoa desequilibrada, ou que isso pode trazer um malefício ou uma exclusão de um trabalho,
ou de algo que pudesse ser adquirido e que a pessoa pode perder por estar fazendo um acompanhamento. Então, ainda existe uma dificuldade muito grande de acesso, porque a pessoa não consegue ainda se desvencilhar dessas barreiras. Depois que começa o processo, que quebra a primeira resistência, que começa a ver os benefícios, aí a pessoa começa a se sentir bem e começa a dar andamento. Quando as feridas começam a se abrir, porque todo o acompanhamento psicológico tem um momento que é o mais duro, que é onde as feridas se abrem, você começa a tocar naquelas coisas que trazem essa dificuldade maior. Aí algumas pessoas se retraem, se fecham e fogem um pouquinho. Aí quando percebem que precisam, aí voltam e dão continuidade ao acompanhamento. Eu queria, assim, Lidiane, te provocar, e a você também, Henrique, na perspectiva, veja, o nosso tema é saúde mental, né? E a gente, obviamente, de uma maneira natural, até para que a gente possa entender, foca nas doenças mentais, nos problemas mentais que temos. Mas eu queria... É complexo. Isso. Né? Mas eu queria dar uma guinada para que a Lidiane falou de benefícios, quando a pessoa começa a enxergar, né, os benefícios do tratamento, vem coisa boa. Então, eu queria que a gente focasse na saúde, digamos assim, na saúde propriamente. Lidiane, o que a gente faz para a gente se sentir saudável mentalmente? O que você, quando você diz, Eduardo, eu sinto no meu paciente X, Y, Z, o melhoramento a partir de um determinado momento. Por que ele atingiu a saúde? Eu queria dar o enfoque na saúde. Esqueçamos um pouco a doença. Então, o que é que a gente fala para o empresário, para o gestor, para o pai, para a mãe, para o colaborador, para o empregado, para o servidor público, para todos nós? O que eu devo fazer para me sentir saudável mentalmente? Você como psicólogo. Deixa eu te dividir em duas coisas. Vamos lá para o empresário, primeiro para a empresa. Enquanto gestor, trabalhar o clima organizacional, que um clima adoecido, ele acaba reverberando em todos os seus colaboradores. Clima organizacional é muito importante para o bem-estar. Ter uma gestão de pessoas qualificada para acompanhar os seus funcionários, uma escuta ativa e trabalhar com a possibilidade de cargos e carreiras para que as pessoas sintam que podem, de alguma maneira, se motivar a crescer dentro dos seus trabalhos. Eu acho que isso são pontos que podem levar à promoção do bem-estar em busca de algo. Querer acordar e ter ânimo para ir trabalhar. Isso seria uma sugestão aos gestores. E fazer um trabalho de conscientização. Promoção de saúde nas empresas, psicoeducação. Para os funcionários entenderem que não existe tanto adoecimento, que também existe muita saúde. A diminuição desses atestados seria viável se houvesse promoção de saúde, se houvesse um trabalho junto a esses funcionários, um projeto junto a essas empresas, para buscar a promoção de saúde dos seus colaboradores. Isso para as empresas. Agora, para o indivíduo, atividade física, muito importante, que a gente acaba negligenciando pela correria do dia a dia. Alimentação saudável, uma boa leitura, buscar uma atividade de lazer que lhe traga bem-estar, um tempo para você estar com você. É muito importante estar com a família, mas é muito importante também um tempo seu, para que você diga assim, eu quero curtir o meu ócio improdutivo, mas eu vou ficar aqui 1 hora curtindo o meu ócio, em paz, tranquila, e fazer atividades em família, buscar algo que lhe traga bem-estar e trabalhar também, porque é muito importante trabalhar. Às vezes a gente diz assim, eu tô tão cansada de trabalhar, eu não aguento mais trabalhar. Mas quando você passa 1 semana sem trabalhar, 1 mês de férias, você diz assim, eu não aguento mais minhas férias, já quero voltar para o trabalho. É importante o trabalho. Se sentir produtivo, se sentir motivado. Minha avó dizia uma coisa que é muito importante.
eu pensando numa frase para cá hoje, e... Aí, não vai dar o spoiler, não chegamos ao fim, não. Tá, então... Mas pode falar. Já é a frase final. Vai, fale a frase da sua avó. Minha avó trazia uma frase que, assim, é um ditado bem rústico, bem popular, mas é uma coisa muito, muito fundamental para mim, nos meus quase 40 anos. Minha avó dizia assim, olha, toda corda muito esticada quebra. A gente tem que ter o equilíbrio. Se você não esticar uma corda de um violão da maneira certa, não sai o som que você precisa. Se você esticar demais, ela quebra. A gente precisa buscar sempre o equilíbrio, seja nas relações, seja no trabalho, seja consigo mesmo, sempre o equilíbrio. E saiba que esse equilíbrio é dinâmico. Umas vezes a corda vai estar mais acolchada, outras vezes vai estar mais frouxa. Perfeito. Então, é dinâmico, né? Você não vai ter nada corretivo. Falo muito, para acertar, só na prova, as bolinhas de prova. Mas na vida, para acertar, o negócio é um pouco mais complicado, porque é um fluxo de processos, de coisas que estão acontecendo, né? Então, fazendo um contraponto com a Lidiane, já falou perfeito, né? Tudo que a empresa precisa. E dentro desse contexto, um ambiente em que inclua isso, um ambiente que seja psicologicamente seguro. O que é que significa? Em que as pessoas, de fato, consigam falar sobre si. Óbvio, não vai ficar falando a vida inteira e tal, mas aquilo que é relevante para a relação de trabalho. Eu posso não, por exemplo, eu posso trabalhar na empresa de vocês, sou advogado, mas eu não gosto do A. Beleza. Mas eu respeito, eu trabalho com ele, eu consigo ter uma boa relação mesmo não gostando. O problema é quando as pessoas que não gostam e começam a criar uma barreira e cria aquele clima que não é ruim. Então, nesse momento, eu preciso ter um espaço de conversa, um espaço de diálogo, de esclarecimento. Isso é interessante porque, se não há diálogo, como é que eu posso tornar a minha empresa produtiva e moderna? Se a empresa é produtiva e moderna, significa que ela é criativa, que ela é capaz de se reinventar. Ninguém se reinventa na cabeça de uma pessoa só. Né? Eu preciso juntar as diversas habilidades, as diversas formas ou pontos de vista para construir algo que é maior, para ter uma visão mais ampla do que o que eu acredito ser a minha empresa dentro da localização dela, do seu âmbito de ação. Então eu preciso das pessoas, eu preciso de pessoas que pensem diferente e que discordem de mim. Então não é só saúde mental, é o diálogo. Eu preciso criar espaço para diálogo, isso é muito importante. E para eu criar esse diálogo, para conseguir tudo isso, eu só consigo com presença. Eu não consigo me conectar com outros se eu não consigo estar presente. E diálogo não é fofoca no ambiente de trabalho. Não é isso, não é. É diferente. Mas vocês falam tantas coisas para a gente cuidar da saúde mental e dinheiro. Dinheiro não traz saúde mental? Dinheiro traz, ajuda, paga psicólogo, passa curso de formação. E prepara mindfulness hoje é um processo que trabalha, na verdade, mais... Não, mas eu brinquei, mas eu provoquei. Eu quero saber a visão de vocês, técnicos, e o dinheiro. Porque, veja, a gente vive numa sociedade de consumo. A gente adoece, aí voltando agora para o lado da doença, a gente adoece também, não que seja algo só maléfico, pelo contrário, é algo muito benéfico. Aliás, a gente está num ambiente, né, que demonstra a modernidade, né? Isso que a gente está fazendo aqui é algo dentro do mundo moderno hoje. Então, o que eu quero dizer é que a tecnologia é algo muito, muito, muito positivo para todos nós. Mas tem a questão da rede social, que a gente só aparece na foto bonito, né? Rico, curtindo, etc, etc, etc. E o dinheiro? Eu queria a visão de vocês do dinheiro. Você, Lidiane, que lida com a clínica, você deve escutar muita coisa relacionada ao dinheiro. Como é que entra o dinheiro para a saúde? Para você equilibrar, para você poder entender a sua relação com ele. E aí eu passo depois para o Henrique, por favor. É difícil essa questão com o dinheiro, porque assim, existia um ditado que diz que quanto mais você ganha, mais você gasta. Vou mudar um pouquinho. Quanto mais você ganha, mais você quer. Então, assim, quanto uma empresa que está indo bem, você não diz assim, tá bom, então só vou até aqui, vou parar, tirar umas férias, descansar, porque eu estou muito bem. Se está indo bem, está dando lucro, eu quero que dê mais lucro, então eu vou continuar investindo.
E esse ponto é um ponto que tem que ter cuidado, porque é esse limite que a gente precisa ter, que às vezes não tem. Porque é a onda. A onda tá indo. Vou aproveitar a onda porque ela vai baixar. Então, até onde eu vou conseguir aproveitar essa onda? Eu me empenho 100% nessa onda. E aí eu vou com tudo. A onda baixou. Eu me acabei, porque eu empenhei tudo que eu tinha quando a onda estava alta. A onda baixou, agora eu tô sem nada. O que eu vou fazer? A minha mente está preparada para o baixo? Tá É isso que preparado você tá colocando? Tá preparado para frustração? Tá preparado para perder? Eu me organizei só para ganhar? Eu não me organizei para perder. E agora eu perdi tudo, eu investi tudo que eu tinha nesse negócio. Como é que vai ser nesse momento? De onde é que eu vou tirar capital agora para pagar todo mundo, para organizar todo mundo, até a próxima onda chegar? E a gente vê muito isso. Nessas épocas, por exemplo, época de Copa do Mundo, figurinha de Copa do Mundo. Teve empresa que investiu pesado na compra de figurinha de Copa do Mundo. Foi nas alturas. Passou a Copa. E agora? O que é que eu vou investir? Vamos lá ter uma sacada criatividade, e aí entra um bom gestor de ter resiliência para saber que, assim, essa deu uma baixada, aqui não sai mais não. Eu preciso achar uma outra coisa para investir, vou colocar minha energia aqui, vou me empenhar e vamos recomeçar. E vai ter que ser sempre assim. Henrique, eu queria te provocar, a Lidiane colocou muito bem, né, sobre um aspecto, mas um outro aspecto relacionado ao dinheiro, ao indivíduo em si. Porque hoje o mundo, para mim, né, na minha visão, ele é um mundo diferente, obviamente, de 50 anos atrás. E a gente, pelo menos eu particularmente, fui formado para buscar uma estabilidade. Você se forma, busca um concurso público, como você, no caso é auditor lá do TCE, ou vai para uma empresa, uma grande empresa, que você tem uma carreira, como a Lidiane colocou, um plano de cargos, mas o mundo não é mais assim, não existe mais essa estabilidade. E a minha relação, a minha provocação em relação ao dinheiro é isso que eu quero que você fale, para o indivíduo. Saber lidar quando tem muito dinheiro, saber lidar quando tem pouco dinheiro, saber lidar, enfim. Eu posso lhe dizer uma coisa, eu só estou hoje aqui porque deu tudo errado na minha vida. Tudo que eu planejei deu errado. E eu não acredito que alguém planeje alguma coisa a vida inteira e dê certo. Porque, na verdade, a gente só aprende com erro. O erro é a informação mais importante que vai me dizer onde eu não estou acertando, ou onde aquilo não está funcionando. Né? E acontece a mesma coisa na questão das empresas. Por exemplo, eu tinha um conhecido que estava na época, trabalhava com confecção, ele estava no auge. Aí eu perguntava para ele, dizia assim, e aí? Onde é que tu está aplicando o teu dinheiro? Eu estou aplicando em estoque. Estoque? E também tem uns consórcios. Peraí, tu está aplicando dinheiro em estoque e consórcio? Não, é porque dinheiro na mão eu gasto. Isso está muito relacionado a desequilíbrio emocional. A pessoa, ela não consegue. Aí eu entro. A razão e a emoção não está conversando de forma que eu consiga ter uma estabilidade emocional para olhar o meu presente e planejar o meu futuro. Sem uma estabilidade mental e emocional, não consigo fazer o que eu preciso agora e planejar o meu futuro. E quando você olha para os empresários mais antigos, empresas de sucesso, eles ganham na alta e economizam na baixa. O que ele ganha lá em cima é porque ele junta, sabe, porque a economia é cíclica. E ninguém sabe, ninguém tem essa bola, ou essa bola mágica, né, de dizer quanto tempo vai durar esse ciclo, de baixa ou ciclo de alta. Então você precisa ter muito equilíbrio. E muito equilíbrio significa eu ter condições de trabalhar a minha emoção com a minha razão. Então o dinheiro, para que eu faça melhor gestão do dinheiro, eu preciso ter saúde mental. É engraçado, porque falando de mindfulness, né, quando você olha, tem um livro que acho que as ferramentas de Titãs, do Tim Ferriss, que o Tim Ferriss ele tem um podcast nos Estados Unidos, então ele entrevista esses atletas, esses empresários de sucesso, e fala que cerca de 90% e 85% entre eles tem um hábito estranho, que é simplesmente sentar e ficar consigo, tendo espaço para você. O processo de mindfulness trabalha isso, o processo da meditação trabalha disso.
processo da oração e rezar um texto, de ter esse tempo de você. É o tempo que você se resgata, você se encontra consigo mesmo. Então as pessoas não têm mais isso. Com as redes sociais, eu chego em casa, antigamente eu tinha um celular tijolão, né? É verdade. Né? Mas não tinha rede social. Então, para eu estar com ele ligado, eu tinha que estar falando. Agora eu não preciso mais falar. Eu só preciso estar passando o dedo e vendo. Então, eu não tenho tempo de respiro. Acabou esse tempo. Então, as pessoas não descansam mais. Estão 24 horas ligadas. E aí também, aí chamar a atenção que, como a Lidiane falou, a medicação aumentou muito. Pessoas tomando remédio para ficar ligadas durante o dia e remédios para dormir durante a noite. Por quê? Porque não estão percebendo que estão sendo iludidas pelas redes sociais. Quem está controlando você são as redes sociais. Você perdeu completamente o seu controle. Né? Então a gente precisa desse equilíbrio. Então quando a gente fala de dinheiro, eu preciso ter saúde mental. Eu preciso saber para onde eu levo a minha mente, eu sigo ela, ou onde eu não devo seguir. E é engraçado, porque em casa eu tenho muito cuidado com meus filhos. Né? Porque se ele passa o dia todo jogando, à noite, o cérebro da gente não distingue o que é real do que é virtual. A gente precisa de pausas. Né? E tem várias pesquisas falando, pessoas que passam, bota a pessoa para passar 12 horas jogando, quando ela vai dormir, a mente dela é como se fosse um jogo, ela sonha jogando com tudo isso. Uhum. Em tempos curtos, dentro de objetivos e projetos de metas, é importante, né? Você desenvolver esses estados, essas conexões com aquilo que você está fazendo. O problema é quando isso vira a regra, já não é mais exceção. Então, se for para falar de dinheiro, né, eu preciso saber cuidar do meu dinheiro hoje e projetar o meu futuro, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Quando eu sou desequilibrado emocionalmente, quando eu vejo o dinheiro e o dinheiro já quero comprar e gastar, isso está refletindo dentro de você uma falta. Algo está faltando que eu quero suprir com compras, comprando mais bens. E aí a minha relação é com o mundo externo. Eu compro essa casa porque o meu vizinho tem uma casa maior, eu quero ter uma casa maior do que a dele. E aí eu entro nessa esteira hedonista, que é aquela mesma história. É o coelho correndo atrás da cenoura na varinha lá. Uhum. Né? Então não tem fim, não acaba, não termina. Né? Se tem algo que está faltando, eu vou querer suprir. Como? Vou comprar. Então o que eu ganho, eu gasto. Isso não é saúde mental. Isso já é um vício. Né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio na relação com o dinheiro também. Sem saúde mental, o dinheiro também não é saudável. Dinheiro não é problema, mas ele pode se transformar num grande problema. E assim, nessa questão do ter e guardar, é interessante que hoje as escolas já trabalham com os meninos no ensino médio para investimentos, para saberem como investir. E você pega adolescentes de 15, 16, 17 anos que chegam dizendo que eu tenho tanto e eu estou estudando onde é que eu vou investir o meu dinheiro. Seja 100, 200, 500 reais. Eles já têm uma percepção que na nossa época talvez a gente não tivesse. Porque na nossa época talvez fosse comprar um apartamento. Eu vou juntar o dinheiro para comprar um apartamento. Eles já trabalham com investimento. Uhum. E essa nova percepção de hoje é muito diferente da dos nossos pais e da nossa, né? Essa nova geração, eles não têm muito mais, não tem tanto apego a um local. Né? Eu já tenho amigos, mais ou menos da minha idade, que trabalham viajando o mundo. Ele trabalha no notebook dele, fazendo projetos. Né? Ele veio aqui, passou um mês aqui, ele é de São Paulo, ele passou um mês aqui em Fortaleza. Na verdade, Fortaleza não. Passei em Jericoacoara, né? Canoa Quebrada, passava lá, chegava numa pousadinha, uma semana. Ele e a companheira deles ficavam lá trabalhando uma semaninha, depois vinham para Fortaleza. Quando menos espera, ele estava lá num canto, lá numa cidadezinha lá na Europa, depois dos Estados Unidos, e está tudo bem. Bastante saúde mental. Porque aí o que ele alia, né? Agora, nossa flexibilidade de trabalho, nossa capacidade, e para eles não precisa ter muita coisa. Às vezes é uma mochilazinha nas costas, uma camisa ali para estar na reunião, né? Pode estar de bermuda. Então tá tudo bem. Então, assim, mudou muito essa configuração. Antigamente era acumular. Hoje é viver mais esse presente, usufruir mais. Mas também não é usufruir de uma forma louca, irresponsável, né?
Também nesse gancho, né, do home office tem um ponto positivo, que é esse, mas também tem um ponto negativo, que é o afastamento, né, da equipe. Né? Lá no escritório, por exemplo, nós ficamos mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos no home office, e eu era uma que tem uma certa resistência em voltar para o presencial, porque gostava, né, da comodidade de estar em casa e tudo, de acordar um pouco mais tarde e não enfrentar o trânsito. Mas aí nós passamos pela experiência de voltar para o presencial e hoje eu sou a fã do presencial. Né? O quanto isso foi bom com relação às relações dentro do escritório. Hoje em dia a gente tem uma equipe, a gente consegue fazer uma confraternização muito melhor, né? Então, eu queria que vocês falassem também sobre isso, assim, o ponto negativo um pouco do home office, né? E como essas relações presenciais são importantes e que hoje em dia a gente tem dificuldade de manter, né? Tudo é WhatsApp, tudo é Instagram. No Tribunal de Contas, eu participei do primeiro projeto piloto, do segundo projeto piloto do teletrabalho. Então, passei 1 ano em teletrabalho. Depois, quando for implantado isso, não quero mais não, já tá bom. Porque, assim, o teletrabalho ele é muito bom quando você consegue também ter uma maior flexibilidade. Porque, assim, nem é teletrabalho a solução, nem só presencial a solução. É um regime misto. Tem a flexibilidade. Por exemplo, se hoje eu estou precisando de concentração para desenvolver um projeto, o melhor local é em casa. Mas depende, se tiver 10 meninos em casa, um cachorro, um papagaio. Bom, aí já tem, se você não tem um ambiente dentro de casa adequado para fazer isso, ele já não se torna legal. Então, o teletrabalho tem a vantagem de, se você dentro do teu ambiente está muito bagunçado, você vai em casa, você pode ter, mas dentro de casa você não tem uma estrutura, também vai atrapalhar. Então, depende muito da situação. Né? Eu lembro que chegou um momento que esse cara parece que eu sou freelancer. Né? Eu ia no trabalho 2 vezes no mês. Encontrava com a galera e eu chegava lá, eu não conseguia trabalhar, só ia conversar com as pessoas, porque dá saudade. E nós, seres humanos, somos seres relacionais. A gente precisa do outro. E principalmente também no ambiente de trabalho. Para eu trabalhar melhor, eu preciso construir relações. Eu diria que a nossa evolução está vinculada à colaboração entre os seres humanos. Né? Isso. E não necessariamente a exploração, mas a colaboração. A colaboração. Então, a gente precisa desse contato. Então, beleza, eu não gosto de ir para o ambiente de trabalho, mas você precisa ter, paralelo ao seu ambiente de trabalho que se tornou sua casa, no teu escritório, boas relações familiares e profissionais também, talvez em outros ambientes, que não só dentro de casa. Porque aí pode levar ao adoecimento mental também. Porque o que acontece? Você se torna muito autorreferente dentro do teu universo. O teu universo se resume ao teu escritório. Isso também não é bom. Diminui. Eu acho assim, eu fiz alguns trabalhos voltados para afetividade. Eu acho que tudo que para você fazer bem feito, você tem que fazer com afeto. Você tem que se implicar. Não existe eu vou trabalhar só por trabalhar, eu vou trabalhar só porque eu preciso do dinheiro. Eu preciso trabalhar porque eu gosto do que eu faço e porque eu gosto do ambiente que eu trabalho. Então eu preciso ter uma relação de afeto, eu preciso afetar o outro e ser afetado pelo outro, para que as coisas funcionem. Eu acho que o home office ele deu esse afastamento. Ele fez com que esse afetamento, essa afetividade, ela não acontecesse, porque era tudo à distância. Uma coisa é você ler uma mensagem de WhatsApp, outra coisa é você ouvir a pessoa dizendo. Uma mensagem de WhatsApp você lendo, você dá a entonação que você quer. Você dá raiva, dá alegria, dá o tom que você quiser. Outra coisa é você escutar o outro lhe dizendo aquilo ali. Às vezes até você fica com raiva de alguém, achando que a pessoa tinha sido grosseira e a intenção da pessoa nem era ser grosseira. Não quis dizer isso não, só quis dizer isso. Eu acho que trouxe um afastamento que acabou não sendo saudável. E hoje as pessoas estão tentando reconstruir as relações. Voltou o trabalho, o ritmo do trabalho, ok, tudo funcionando, as condições de trabalho, ok, acontecendo. Mas as relações, elas meio que se perderam. O afeto se perdeu. É como se estivesse tentando reconstruir laços. E aí é difícil. Eu acho que nem todas as empresas ainda conseguiram essa reconstrução. E aí, por isso a questão do clima que eu falei naquela hora, a importância desse clima, dessa gestão de pessoas entrar.
porque eu acho que essa afetividade precisa permear, as pessoas precisam ir trabalhar porque gostam do ambiente, porque gostam de estar lá, de sair de casa, de pegar um ônibus lotado talvez, de pegar um trânsito caótico, mas eu feliz ouvindo um podcast, ouvindo uma música, feliz porque está indo trabalhar. A gente precisa do outro para se reconstruir, para construir, para ser reconstruído. Que a gente é um produto das nossas relações. E isso começa na infância. Sem dúvida. Quem somos nós agora? Está relacionado à minha história de relações com o mundo. Na verdade, essas relações sou eu comigo mesmo. Eu preciso ter esse espaço de relacionar comigo mesmo, né? Sou eu com o outro, com os outros, e sou eu com o mundo. Como é que eu vejo o mundo? A minha forma de ver o mundo é baseada nas minhas relações. Não tem outra. Se minhas relações são saudáveis, eu consigo ver o mundo, apesar de todas as suas dificuldades, de todos os seus problemas, como um lugar bom para habitar. Uhum. Se as minhas relações não são saudáveis, quando eu olho para o mundo, eu vejo ele como uma ameaça. Para onde é que eu vou? Para o meu quarto, para o meu cantinho. Eu fujo. E para o mundo ser melhor, eu preciso estar no mundo, me relacionando bem com as pessoas. Então a gente precisa ter saúde mental, envolve isso também. Se eu tenho dificuldade na relação com os outros, é hora de olhar para si e se cuidar. Muito bacana. Henrique, Lidiane, o papo é sempre muito bom, principalmente com vocês. Mas infelizmente vamos encaminhando aqui para o nosso final de programa. Queríamos fazer um podcast de 2 horas, 3 horas, onde a gente chega lá. Eu até digo, né? Em off a gente estava conversando aqui, né? Digamos, tem podcast aí que tem 3 horas, já vi podcast com 6 horas. Enfim, mas eu acho que a gente está criando esse costume ainda de ouvir e de nos adaptarmos também a essa, digamos assim, forma de comunicação. Bom, Lidiane, traz para a gente assim, um livro, ou um autor, ou os dois, né, que te marcaram, né, ultimamente, ou enfim, durante a tua vida que tu leu, por favor. Eu tenho um que eu até bati o print aqui para trazer para vocês, que ele estava no Kindle. É antigo, não é novo, mas assim, sempre que eu posso, eu vou lá e rememoro um pouquinho, releio. O Diário do Imperador Estoico, Marco Aurélio, Meditações. Ele é muito bom, ele não é um livro novo, mas assim, ele é antigo, mas é super atual. Autor, Clóvis de Barros, a apresentação dele é do Clóvis de Barros Filho. O autor dele, deixa eu pegar aqui, peraí. Ou seja, tem tudo a ver, né, digamos assim, a nossa forma de relacionamento humano, né, de saúde mental com a filosofia. Né? A filosofia abre a porta para a gente pensar, né? Isso é a filosofia estoica. Eu não estou lembrado do nome desse autor, mas eu li o livro dele sobre resiliência. Fantástico o livro dele. Esse mesmo autor, eu não estou lembrado, mas eu sei. Mas a Lidiane acha já. Mas já deu o título, tá valendo. O teu, Henrique. Olha, para mim é sempre difícil indicar um livro, porque eu leio em torno de 50, 60 por ano. É mais ou menos isso. Muito bacana. Então, o último que eu li agora, um que eu indicaria, porque já que a gente está falando, fala empresário. Empresário, a empresa é um local de se recriar. Mas a gente se recria não só em produtos, a gente se recria também em mentes, em possibilidades de relações, de construções. Então, nesse aspecto, eu indicaria o Cérebro que se Transforma, do Norman Doidge, falando sobre a neuroplasticidade, a nossa capacidade de reaprender e de se recriar. Quando a gente fala de empresário, a gente fala de criatividade. Então, esse livro eu indicaria. Um outro para falar de saúde mental e essa perspectiva do mindfulness que eu queria trazer seria o 10% mais feliz. Eu até trouxe ele aqui, do Dan Harris. Né? Esse cara foi um âncora da CNN que colapsou durante uma transmissão ao vivo. O corpo colapsou, entrou em burnout mesmo. E ele fala da história como ele se reconstruiu. E isso eu acho que é uma grande história para quem quiser entender sobre as possibilidades de cuidar de si. E ele é um livro interessante, porque o cara é jornalista, escreve bem, uma linguagem super
super leve e divertida também, né? Então, seriam as minhas 2 indicações. É do Clóvis de Barros Filho. Perfeito. E, pessoal, eu queria que vocês falassem também um pouco sobre a família, né? Como vocês enxergam a família, o que é a família para vocês e dentro desse contexto também. E antes disso, né? Quem é a sua família, né? Isso. A Lidiane já deu o spoiler dela. Eu que tem a Maria Vitória, né? Eu tenho um casalzinho de pimentinhas, né? A Lina, que é a caçula, tem 8 anos, e o Caio, que tem 9. Legal. Né? Cada um com personalidade completamente diferente, são os nossos desafios. Na verdade, filhos, para mim, hoje, eu vejo que são os nossos maiores professores, principalmente nas nossas fragilidades e dificuldades de se relacionar com o mundo. Se a gente conseguir ter um tempo de estar com eles, escutá-los, a gente tem muito que aprender, e principalmente nas relações humanas. O que é o universo corporativo, empresarial, que não relações? Sem dúvida. Nenhuma empresa existe sem relações. Então, eu acho que a minha família hoje é a minha base. A minha esposa, cada dia que eu conheço mais eu me admiro. E todo dia ela é diferente, eu não sei o que é isso. Olha, gravidez, pra não poder escutar causar todo Isso é dia. amor. Manuela. Ela era gestora, trabalha em grandes empresas aqui em Fortaleza. Né, trabalho em 2 grandes empresas. Aliás, 2, ainda está numa. Então, todo dia eu aprendo com ela, meus filhos estão sempre ensinando, mas a gente precisa estar presente. Registre aí só a origem, seus pais. Meus pais, meu pai é de Fortaleza, nasceu aqui mesmo, né, lá na Marechal Deodoro, próximo ali ao Cefet, que hoje não é mais Cefet, né? Hoje é Escola. IFCE, ali do lado, e minha mãe é de Redenção. E aí, quando a Lidiane falou lá do Juvenal de Carvalho, minha mãe foi professora de matemática. Quem foi? Não, mas faz muito tempo, né? Era Ismênia, que foi bibliotecária, criou uma das criadoras de empresa, primeira empresa de tecnologia da informação do estado do Ceará, que se tornou referência, que é a Indexar. E o nome do seu pai? Meu pai é Paulo Cardoso, é arquiteto, né? Tem escritório de arquitetura, foi professor universitário, todos os 2 foram funcionários do Banco do Nordeste. Então, assim, embora eu esteja no serviço público, na verdade eu era para estar no mercado, empreendendo. Né? Na verdade, foi a conjuntura mesmo que levou para a universidade, depois eu saí da universidade. Né? Então, se fosse... Quando eu falei que deu tudo errado, né? É porque para dar tudo errado, para dar certo tem que dar errado. É o erro que ensina a gente, né? Sim. São os desvios do caminho que nos leva para o caminho. Verdade. Então, se deu tudo certo, foi por causa deles, né? Bacana, hein? Esse contexto. Lidiane, além da Maria Vitória. Vamos lá, sou filha da Ivângela e do Wellington, os 2 são de Pacuti. Meu pai já faleceu há alguns anos. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 15 anos, como eu disse, mas está com a gente. Eu acabei me tornando a mãe da minha mãe. Hoje eu tenho 2 filhas. 3, porque é minha mãe, a minha irmã mais nova, que já tem 30 e muitos anos, e a Maria Vitória de 3 anos. E me casei há 12 anos atrás. Legal. Grande jornada. E de lá para cá a gente vinha tentando há muito tempo ter a Maria Vitória, como eu disse para vocês. E a Maria Vitória é a maior bênção que existe na minha vida. Com a doença da minha mãe, na verdade com a doença da minha mãe não, vamos voltar um pouquinho. Desde que eu nasci, eu tive 2 mães, que é minha mãe e minha avó. Minha avó morava na casa vizinha à minha mãe lá em Pacuti. Então eu chorava de noite, minha avó vestia um chale, um roupão, sobretudo. Ia lá na casa vizinha, batia na porta, me dei. E me levava e cuidava. Então, assim, a maior referência materna que eu tenho é a minha avó. Por isso que a corda muito esticada quebra, todos os ensinamentos. Minha avó, os bons foram da minha avó, os ruins eu aprendi sozinha mesmo. Não posso delegar pra ela. E o nome do maridão? Nami. O Nami, a gente namorou 9 anos, ele quase me enrolava. Chegou a ter uma dengue hemorrágica, foi pro hospital. Aproveitei a dengue e disse... A gente devia casar. Um momento de fraqueza, você fez. Isso aí é uma boa gestora relacional.
A gente devia casar. Aí ele lá com febre, morrendo. Né? Vamos casar? Eu disse, vamos. No dia seguinte fui no cartório no Mucuri para organizar as coisas. Dia 13 de maio para Nossa Senhora abençoar. Marcado, casamos. A gente casou no civil em 2011, 2012 casou no católico. Aí até hoje ele disse que eu peguei ele numa dengue para poder casar. Mas deu certo. Mas tá com você até hoje. Tá, né? até hoje. É um bom sinal. Bom, Tá Henrique, vendo? para a gente também, estamos nos finalmente, eu gostaria que você deixasse uma frase, né, um conselho que você pudesse, enfim, deixar para o público. E você pode, nesse momento também, enfim, falar um pouco, né, do seu trabalho, do que você faz em relação ao monge urbano, né, em relação a esse que você já expôs aqui ao longo dessa conversa. Isso, a Monge Urbano é uma empresa que foi pensada para trabalhar, desenvolver habilidades baseadas em mindfulness, né? Porque assim, mindfulness é uma meta-habilidade, a habilidade das habilidades. Mindfulness é um estado mental de presença. É eu treinar minha atenção para aprender a estar onde eu preciso estar. Se eu quero desenvolver as minhas soft skills, minhas habilidades relacionais, eu preciso estar presente. Uma mente muito ansiosa, ou uma mente que se perde demais nos pensamentos, perde a conexão com o outro. E isso em casa, por isso que eu digo que a base do treinamento é em casa, para você levar isso para o trabalho, para melhorar as suas relações. Eu não consigo desenvolver as minhas hard skills, as minhas habilidades formais, os meus estudos, se eu não consigo estar presente quando estou estudando. Então eu preciso também desenvolver esse estado. Então por isso que a gente chama que é uma meta-habilidade. E quando eu trabalho o desenvolvimento dessa habilidade, eu consigo levar isso para qualquer lugar. Praticamente na relação psicoterapeuta. Se eu não consigo me conectar com o meu psicoterapeuta, como é que eu vou evoluir o meu processo? Então a gente trabalha a meta-habilidade. Se eu quero desenvolver comunicações que sejam construtivas no ambiente de trabalho, se você é daquele tipo de pessoa que uma pessoa está conversando com você e você já interrompe ela. Existe algo dentro de você que não consegue suportar o outro. Então, eu preciso aprender a me relacionar com isso que me tira da relação com o outro. Então, o que é que tira minha atenção? Meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, as sensações do corpo. Então, é basicamente trabalhar com isso. Melhorar a minha postura na relação com o mundo. Porque o meu mundo é um reflexo para onde eu levo a minha atenção. Se eu sou uma pessoa de mente dispersa, ou seja, eu sou sem foco. Se eu sou uma pessoa de mente dispersa, eu não consigo construir uma relação que seja significativa, porque eu não consigo escutar o outro. Eu olho para o outro, ele fala, eu já interpreto. Eu não tenho um espaço dentro de mim para que o outro chegue e some algo comigo. É mais ou menos o seguinte, eu estou indo de casa para o supermercado, passo meu vizinho, ele me dá um pão e eu dou um leite para ele. Ele foi com pão e ele ganhou um pão e eu perdi um leite. Na relação é diferente. Quando eu tenho espaço para o outro acrescenta em mim aquilo que eu acrescento nele. Há uma troca recíproca. Os dois saem maior do que entraram. Então a habilidade de mindfulness é aprender a estar presente. Quando eu estou presente, eu consigo melhorar as minhas relações, a minha forma de trabalho, eu consigo perceber onde eu estou errando. Se eu preciso mudar um comportamento, eu preciso perceber quando ele acontece. Então, mindfulness prepara para isso. Por isso que eu falei daquele livro lá, o cérebro que se transforma. Porque a neuroplasticidade na vida real. Sem atenção, eu não consigo gerar um novo comportamento. Eu não consigo criar um novo aprendizado. Eu não consigo dar espaço para que o outro, né, construa junto comigo e eu com o outro. Legal. Então a Monge Urbano faz isso. Né? A gente está nas redes sociais aí, tem o Instagram, é mongeurbano.oficial, no YouTube, mongeurbano.oficial. A gente tem um site também, mongeurbano.com.br. E antes de terminar, a gente desenvolveu um programa que é o Vencendo o Burnout. E para quem assistiu até o final, vai estar lá já combinei aqui com o André, né? Com o André. Lá na página do YouTube, no programa, vai ter um link lá com desconto de 30%. Show. Se você é empresário, se você é colaborador, é um programa voltado não só para o empresário, para a organização, como para você também, porque a gente trabalha as 3 estratégias, a pessoal, a relacional
e organizacional. E para os apresentadores, 100%. Ele Não quer nada, hein? Não, com certeza. 100% do Henrique, 100% para mim, para a Lidiane, porque, assim, brincadeiras à parte. Henrique, bacana, é isso. Lidiane, o teu conselho foi muito legal. Entre lá nas redes sociais suas que, enfim, as pessoas vão entender melhor ainda essa situação. Lidiane, assim, além de se esticar demais, a corda rompe. Deixa uma mensagem, assim, além de quem quiser também, deixe, por favor, aqui suas redes sociais, né? Sei que você clinica lá no Pátio Dom Luiz, lhe conheço pessoalmente, posso dar o meu testemunho aqui, que é uma profissional competentíssima. Enfim, o que você diria, né, a mais aqui para o nosso público, por favor? Obrigado pelo competentíssimo. Cuidem da saúde mental. É muito importante a gente estar tendo cada vez mais espaço para cuidar, para estar atento, para poder se olhar. E assim, é muito importante a gente tirar um tempo para a gente. Esse tempo ele não é desperdiçado, ele não é deixado de fazer algo. Pelo contrário, é fazer algo por si. Então, assim, se eu posso dizer algo para vocês hoje cuidem da saúde mental de vocês, da família de vocês, dos filhos de vocês. Estou à disposição. Quem quiser me encontrar, eu atendo todos os dias no Pátio Dom Luiz. Lá é minha clínica, toda bonitinha, esperando por vocês, com muito carinho. E o meu Instagram é @Lidiane Carbage, tá? Vou pedir pro André botar também, porque o nome é um pouco complicado, sabe? Mas ele vai dar uma ajudinha. E é isso, gente, assim, o que eu puder colaborar, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem conversar, lá na minha rede social tem meu telefone também, podem entrar em contato, eu estou à disposição. Tentem, tá? O primeiro passo às vezes é o mais difícil, porque é aquele que a gente não acredita que vai dar certo. Tentem e eu estou à disposição, contem comigo e a gente junto pode fazer algo melhor. Saúde mental é algo mais ou menos assim. A única pessoa que você não pode se livrar é de você mesmo. Então, aprender a se relacionar consigo de forma gostosa, acolhedora, é a base da saúde mental. Então, aproveite. Os recursos tem bastante hoje. Sem dúvida. E facilidade de acesso nas redes sociais. E olha. Sem dúvida. Né? E tem a Monge também. Aí a gente vai treinar as habilidades que são mais amplas, né? Sem dúvida. Lidiane, ela cuida do seu problema mais específico. Canalizado. Pessoal, como é um assunto muito amplo, né? Pode ter tido alguma coisa que a gente não perguntou, que vocês tinham se preparado para falar, tem algo que vocês gostariam de falar e a gente não tocou aqui nesse ponto. Se vocês quiserem falar agora. Olha. É uma pergunta, né? O que é que eu não perguntei a você, Henrique, que você gostaria de ter respondido? E a Lidiane? Mas assim, tem muita coisa pra gente falar, né? Mas eu acho que eu vou porque também, senão a gente estica muito, né? Por exemplo, no contexto das empresas, né, hoje a questão do mindfulness, né, você vê isso, tudo no Brasil começa com 20, 30 anos de atraso. Né? O mindfulness começou no final da década de 70, né? E mais ou menos no início do século 20, o Google tinha o programa de inteligência emocional dele, que é o Search Inside Yourself. Uhum. Né? Então você vê, o Google já trabalha isso, grandes empresas como a SAP, que é uma empresa de sistemas, né? Tanto que lá hoje você tem o CMO, o Chief Mindfulness Officer, né? Que trabalha saúde mental com base em mindfulness, e tem é porque eu não estou lembrando essa estatística aqui, e que houve uma melhora de produtividade e de retorno para a empresa, porque o que ela gastava com saúde mental, com absenteísmo, com licenças médicas, diminuiu. Então isso é um recurso para a empresa que ela conseguiu reinvestir na própria saúde dos trabalhadores. Né? Então, assim, se eu fosse acrescentar mais, seria essa perspectiva, né, dos programas de mindfulness dentro das empresas. Né? A gente desenvolve um projeto meu pessoal dentro do Tribunal de Contas, né?
que a gente faz um trabalho desse, mas eu também já tenho feito algumas consultorias para empresas sobre habilidades baseadas em mindfulness, né? Recentemente tive uma empresa de um amigo que estava passando uma situação complicada, porque estava fazendo o IPO, ele chegou e encontrou comigo na sexta-feira e disse, tô segunda-feira lá na empresa. Foi o que eu fiz. Mandei todo mundo para casa, porque tá todo mundo no limite. Vão para casa, esquece que tem trabalho, segunda-feira a gente conversa. Então a gente fez o trabalho na segunda-feira, que ele disse que foi fantástico. Porque olha, uma coisa é eu me relacionar ansioso, estressado, irritado. Outra coisa é eu me relacionar sabendo que eu estou estressado e irritado. Se eu chego num local de trabalho e estou irritado e tenho consciência que estou irritado, eu tenho 3 formas de agir. Um é escuto, observo, não interajo. Outra, não falo nada, não interajo mesmo. A outra, eu entro e começo a falar. Com certeza vai gerar... Se a situação estiver difícil, vai piorar mais ainda. Porque se você falar irritado, você pode piorar muito mais a situação. Então, eu preciso ter autoconsciência do meu estado emocional interno, como eu estou, porque essa é a base que eu me relaciono com o mundo. Então, um dos trabalhos que a gente faz, né, quando a gente vai desenvolver esse processo, desenvolver esse estado mental de presença, é entender como eu estou me sentindo agora. Porque é essa base que vai resultar, o que vai gerar a minha relação com o mundo. Não tem nenhum problema eu estar estressado, não tem nenhum problema eu estar irritado, triste, alegre, mas observe. É bom estar alegre? Depende. Se você estiver muito feliz e for fechar um negócio, de repente esse negócio pode não ser bom. Porque você muito feliz, você não mede as consequências. Ao mesmo tempo, você pode perder uma oportunidade se você estiver com raiva. Então, eu preciso aprender a regular minhas emoções, a minha forma de me conectar com o mundo. É o autoconhecimento. Exatamente. Né? Então, esse seria um aspecto que a gente não trabalhou, que aí... Show. Aí fica para a próxima. Diane, aí, a gente esqueceu do quê? Não, eu não esqueceu. Acho que a gente já abordou tudo. Mais uma sugestão é... A gente sempre está muito voltado, ainda bem que está muito voltado para os meses das campanhas. Ainda bem que existem as campanhas para poder levantar socialmente as bandeiras. Mais uma sugestão é um mês, independente da campanha vigente, que a gente possa, dependendo também da aceitação, né, da gente no podcast, voltar para trabalhar sobre a promoção de saúde do trabalhador. Hoje a gente veio trabalhar sobre a questão da saúde mental como um todo e trazendo o adoecimento, mas a gente voltar numa outra vertente, só trabalhando a promoção da saúde. Isso, legal. Bacana. Que foi o que, de alguma forma, a gente tentou provocar aqui em alguns momentos, mas aí voltado especificamente só para isso, porque a gente acabou trabalhando hoje as duas coisas que é muito interessante, porque precisaria entender o que era adoecimento para entender o que era saúde. Então, a gente conseguiu, acredito, que trazer as duas coisas para poder fazer um contrapeso para entender o que é bom e o que não é bom. Entendendo os dois, e agora, empresa, como a gente pode promover o que é bom? Legal. E aí seria o mais delicioso ainda. É verdade. Com mais dicas, com interatividade. Aí. Vamos, sem dúvida. Hoje foi a estreia. Se Deus quiser, a gente vai ter novas oportunidades e nós seremos gratos por vocês aceitarem mais uma vez os nossos convites. Lidiane, muito obrigado, de verdade, de coração. Henrique, foi um prazer também, né? Muito obrigado por tudo. Lorena e Tomás. Tomás se comportou. Não saiu nenhuma vez, né? Muito obrigado, Lorena. Suas palavras finais para a gente encerrar, por favor. Agradeço, muito obrigada, Eduardo, pelo convite, né? Como ele já falou, já participava, mas lá nos bastidores é uma experiência diferente aqui. Às vezes eu me empolgo tanto prestando atenção no que vocês estão falando, que até me esqueço também de falar. Mas agradeço a vocês, viu? Foi uma experiência maravilhosa também estar aqui, poder ouvir tantas coisas boas e, enfim, todo o conteúdo de uma riqueza grandiosa. Muitíssimo obrigada. Obrigado, satisfação. Encerrado. Obrigado, gente. Obrigadíssima. Obrigado, Obrigada, Lorena. Lorena. Tomás.